Olá, graça e paz. Eu quero saudar você com a doce paz do Senhor, que esteja na sua vida, na sua casa, no meio da sua família. A paz que excede a todo o entendimento, que a bênção do Senhor corra atrás de você e te alcance, que cada um dos propósitos de Deus se cumpram na sua vida, em nome de Jesus. Pastora Ana Lúcia Petri aqui do Instituto Único Caminho, uma escola de discípulos, uma plataforma de ensino ao corpo de Cristo, para mais um ensino, para mais uma meditação na palavra de Deus. E eu convido você que clicou nesse vídeo a ficar comigo até o final. E se for relevante para você, que você dê o seu joinha, que você compartilhe com os seus contatos. Se ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva e clique no sininho para receber todas as notificações. E sem mais, vamos para a palavra de hoje, em nome de Jesus. Em 1 João 5, do 10 ao 13, diz o seguinte. 1 João, veja que não é o Evangelho de João, é a primeira carta de João. 1 João 5, do 10 ao 13, diz assim. Quem crê no Filho de Deus, em si mesmo tem o testemunho. Quem em Deus não crê, mentiroso o faz. Portanto, não creu no testemunho que Deus de seu Filho deu. E o testemunho é esse, que Deus nos deu a vida eterna, e a vida eterna está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Essas coisas vos escrevi a vós, os que credes no nome do Filho de Deus, para que saibais que tendes a vida eterna e para que creiais no nome do Filho de Deus. Aleluia, glória a Deus pela sua palavra, querido. A maioria das pessoas ainda não conseguiu entender a dimensão do que foi que Jesus fez e não conseguiu entender quem é Jesus. E o dia em que a gente compreende verdadeiramente, o dia que os nossos olhos se abrem, o dia que a gente tem o entendimento de quem é Jesus e do que Ele fez por nós, a nossa vida ela é transformada. Tudo muda, querida. A gente já não consegue mais viver do mesmo jeito. A palavra de Deus ela é verdade, ela não pode mentir. E o dia em que ela se torna real para mim, tudo muda. O dia que ela se torna real para você, tudo muda. Eu costumo dizer que para quem crê em Deus, nenhuma prova se faz necessária, mas quem não crê, nenhuma prova será suficiente. Crer é uma decisão e eu decidi crer nele. Ainda quando os meus olhos não viram, e a palavra de Deus diz que olhos não viram, nem ouvidos ouviram, e nem jamais subiu no coração do homem aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então, crer em Deus é uma decisão, e a partir do momento em que você crê, a sua fé, ela abre a porta para a graça de Deus entrar na sua vida e para começar uma obra na sua vida. E aquele que começou a boa obra é fiel para completar até aquele grande dia, o dia de Cristo Jesus. Sim, eu creio em Jesus, o Filho de Deus. Existem versículos da palavra de Deus, como esse que eu e você acabamos de ler, que praticamente explicam a Bíblia toda. Está nos explicando acerca de que Deus nos criou para sermos eternos, ou seja, para nós existirmos eternamente, mas não somente existirmos, para nós vivermos eternamente, tendo uma vida abundante, não de qualquer jeito, sendo perfeitos em todos os nossos caminhos, sendo livres, abençoados, felizes, tendo domínio sobre todas as coisas, veja bem, sobre todas as coisas, e não sobre pessoas, mas sobre todas as coisas, principalmente sobre nós mesmos, termos domínio próprio, que é um dos frutos do Espírito Santo, termos comunhão com Ele. Então, resumindo, queridos, o Filho de Deus, ele trouxe vida abundante para nós. Esse era o plano de Deus para nós desde o início. E eu creio que isso vai se cumprir na minha vida e vai se cumprir na sua vida, porque Ele executará toda a sua vontade. Quando nós começamos a ler a palavra de Deus lá em Gênesis,
nós vemos o plano de Deus se desenrolando. Nós vemos que Adão, ele era perfeito em todos os seus caminhos e ele era inocente. Ele usufruía de todas as coisas, ele dominava sobre todas as coisas e ele vivia em perfeita comunhão com o Pai. O Pai descia na viração do dia para se relacionar com ele. Ele tinha inteligência e ele deu o nome para todos os animais e como ele chamou, Deus chamou. Mas ele tinha também livre escolha, ele era livre para escolher. Veja, Adão nasceu no paraíso com vida abundante, mas escolheu a morte. Por consequência disso, toda a humanidade foi corrompida e por causa do pecado, nós nascemos mortos em delitos e pecados. Mas a boa notícia é que nós podemos escolher a vida. Na verdade, a palavra de Deus se resume nisso. O recado de Deus sempre foi: céus e terra, eu tomo hoje por testemunha diante de ti, que vos coloquei, que vos propus bênção ou maldição, vida ou morte. Adão poderia ter escolhido comer da árvore da vida, mas escolheu comer do fruto do conhecimento do bem e do mal. Na verdade, a escolha de Adão não era simplesmente entre bem e mal, porque ele nem conhecia bem e mal. Ele vivia a verdade de Deus simplesmente, mas ele trocou a verdade de Deus pelo conhecimento do bem e do mal. Então, consequentemente, ele escolheu entre a vida e a morte, e ele fez a pior escolha. Ele escolheu o mal e a morte, e por isso ele corrompeu toda a raça humana. Certamente é por isso que quando Jesus encontrou aquele jovem rico e aquele jovem lhe pergunta: mestre, bom mestre, que hei de fazer para conquistar a vida eterna? Jesus respondeu: por que me chamas bom? Não há nenhum que seja bom a não ser o meu Pai que está no céu. Veja, ele disse isso porque ele ainda não tinha completado a sua obra aqui na terra. E ele ainda estava aqui na terra. E enquanto nós estamos aqui na terra, nós somos sujeitos ao pecado. Então, o ser humano aqui na terra tem uma grande dificuldade em escolher o bem. Paulo dizia isso, né? O mal que eu não quero, esse eu faço, e o bem que eu quero, eu simplesmente não consigo fazer. Eu quero ler Romanos 7, do 18 até o 20, diz assim: porque eu sei que na minha carne não habita bem algum, e com efeito, o querer está em mim, mas eu não consigo realizar o bem, porque não faço o bem que quero, mas o mal que eu não quero, esse eu faço. Ora, se eu faço o que não quero, já não o faço eu, mas o pecado que habita em mim. E em Romanos 7,24, ele diz assim: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Então, queridos, diante disso, da nossa dificuldade em fazer o bem, o que nos resta se não crer no Filho de Deus? Porque nós lemos: quem crê no Filho de Deus em si mesmo tem o testemunho, e quem não crê faz Deus como se fosse mentiroso. E ele diz também que quem tem o Filho de Deus, esse tem a vida, mas quem não tem o Filho de Deus, este não tem a vida. Então nós precisamos entender de uma vez por todas, querido, aquilo que diz em João 1, de 1 a 5. Diz: no princípio era o verbo, agora o Evangelho de João. No princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus e estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida e a vida era a luz dos homens, e a luz resplandece sobre as trevas e as trevas não a compreenderam. Entenda, querido, essa é a maior prova da divindade de Jesus. João 1 vem antes de Gênesis 1, quando diz: no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e disse Deus: haja luz, e houve luz. Esse disse Deus era o verbo de Deus, a palavra de ordem de Deus, através da qual ele criou todas as coisas. Então Jesus, ele era o Deus de toda a criação desde o princípio. A Bíblia o chama em Apocalipse de aquele que era, que é e que há de vir. Ele não há de ser, ele há de vir, né? E porque dele,
por meio dele, para ele são todas as coisas. Em João 1,14 diz, o verbo se fez carne e habitou entre nós. Então Deus, ele se tornou humano e veio com todas as nossas debilidades e fraquezas, sujeito a tentações, com um corpo sujeito ao pecado, sabe? Todas as lutas que eu e você temos que enfrentar, ele também teve. Todos os inimigos que ele teve que enfrentar, ele também teve. Ele sentiu na sua própria carne tudo que eu e você sentimos, fome, sede, frio, calor, tristeza. Jesus chorou, né? Em todas as coisas a Bíblia diz que ele foi tentado, só que ele nunca cedeu à tentação, ele nunca pecou. E é por isso que em 1 Coríntios capítulo 15 diz o seguinte, versículos 51 ao 55. Eis aqui vos digo um mistério, na verdade nem todos dormiremos ou nem todos morreremos, mas todos seremos transformados num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados, porque convém que isso que é corruptível se revista de incorruptibilidade, isso que é mortal se revista de imortalidade. Então se cumprir-se-á a palavra que está escrita, tragada foi a morte na vitória. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Então é isso que Deus deseja revelar a mim e revelar a você, querido, que ele nos trouxe vida e só quem tem o Filho de Deus tem a vida. Em João, diz também no versículo 11, ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. Mas no 12 diz, todos quantos o receberam, receberam o poder de serem feitos filhos de Deus. João 3,16 diz que Deus deu o seu unigênito, único da espécie. Não existia outro Filho de Deus, não existia outro Jesus, nunca houve outro igual. E Deus deu o seu unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Em Romanos 8, Jesus é apresentado não mais como unigênito, mas como primogênito, ou seja, o primeiro, o mais velho, o primogênito, seguido de muitos irmãos. Então, queridos, Deus, ele nos chama de filhos e ele tem vida e vida em abundância para nós. Eu encerro essa palavra lembrando de um vídeo que eu assisti certa vez, que estava acontecendo uma Olimpíada, um campeonato, eu não sei direito o que é, mas eu sei que naquela corrida um moço estava correndo e ele estava à frente, ele estava vencendo aquela corrida, quando de repente o inesperado aconteceu. Ele teve uma torção e ele então caiu e ele sentiu muita dor. Alguns médicos vieram ampará-lo, vieram atendê-lo ali, fizeram algumas coisas e a corrida continuou. Quando ele se levanta, com certeza ele já não estava em primeiro lugar, mas ele toma uma decisão de percorrer aquela corrida até o fim e ele continua correndo, manquejando. Dava para ver que ele sentia muita dor, mas independente dele ser o vencedor, ele queria completar a sua corrida e ele está lá correndo com muita dificuldade. Quando de repente alguém salta de lá das arquibancadas, sobe aquela cerca e salta lá dentro e chega onde ele está, coloca-se embaixo dos seus braços e começa a correr junto com ele. Ele olha para aquele homem e diz, você não precisa fazer isso. E aquele homem olha para ele e diz, nós vamos terminar isso juntos. Esse vídeo falou muito, muito, muito comigo. Para ele não importa que a gente chegue em primeiro lugar, mas para ele importa que a gente chegue até o fim da nossa carreira, que a gente cumpra até o fim e que a gente saiba que ele, como nosso Pai, ele está conosco sempre para nos amparar. O recado de Deus para mim e para a sua vida nesse dia, ele tem vida e vida em abundância para nós. E todas as vezes que algo acontecer, ele diz para mim e para você, nós vamos terminar isto juntos. Tudo o que Jesus conquistou na cruz é nosso direito, é nossa herança. E tudo aquilo que ele quer é que nós sejamos felizes, prósperos, abençoados, não somente aqui, mas por toda a eternidade. Para isso, nós precisamos ter o Filho de Deus, para termos comunhão
com o Pai, nós precisamos ter o Filho de Deus. Era isso que eu queria deixar para você. Fica com essa palavra no seu coração. Faça a sua oração hoje, entregando mais uma vez a sua vida ao Senhor e que nós possamos perseverar até o fim nessa nossa caminhada para vivermos em abundância e eternamente na presença do nosso Pai, do nosso Abba. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Eu vou ficando por aqui. Um beijo no seu coração e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau!